Deus, aleluia. Graças a Deus. Chegando aqui, pastor, começou aquela chuva. Eu queria orar, Senhor. Deixa eu começar um pouquinho, senão só para a meditação da palavra, para me atrapalhar o sol. Depois só para descer a chuva aí, glória a Deus, ele estava com a chuva cessando, glória a Deus é bom, né? Nossa misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Estamos aqui dia 28 de dezembro de 2025, né? Último culto do ano, para a glória de Deus. E com pensamentos, propósitos para o próximo ano, ano de 2026, que se inicia em alguns dias. E continuaremos confiando no Senhor, na força do seu poder. E nessas finalzinho de ano, de muita festividade, muitas festas, e ressoa aqueles velhos questionamentos, porque eu estava ouvindo uma nova pergunta, não perguntou diretamente para mim, mas aí eu fiz, sabe que eu estudo teologia? Sabe, o pastor acha o seguinte: a pergunta é: o crente pode criar árvore de Natal em casa? Ou qual é o significado dessa árvore de Natal? E eu dei resposta para o senhor. E eu estava preparando para essa mensagem, colocada no meu coração. E tem a ver com árvore também, mas com a videira verdadeira. Então, quero que sabe a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos, não vamos voltar a esse assunto, e discorrer de algo mais profundo ainda para mim, sobre as nossas vidas, concernente a essa entendimento e maturidade que o cristão tem que ter. Vou aproveitar que estamos aqui com dois grandes representantes da agricultura aqui, apesar de fazer mil tarefas, fazer mil coisas, e tem muitas de plantação, sobre enxerto, agora falar sobre enxerto aqui. Aí eu queria que você coloque sobre os seus pés, reverência à palavra de Deus. Para a glória ao Deus Santo Nome. Ainda com seus smartphones também, que tem nos seus celulares também, para abrir. Eu prefiro a boa, eu tenho 4 Bíblias no meu celular. O seu corpo você tem no celular, carrega o celular, inclusive achei pouco de nossos hinos, nosso inário, de hinos, os hinos PDF, e tem um aplicativo, eu baixei ele, depois vou passar para os irmãos. Se eu não tiver um livrinho aqui, você abre o seu celular e a Bíblia tem muitas Bíblias boas, você pode baixar um livro simples, um dispositivo, a Bíblia, a nova tradução da linguagem de hoje, você pode ter, eu tenho 5 Bíblias no meu celular. Mas eu também acho que tem umas 8 Bíblias de papel de várias versões que eu ganhei, e outras que eu adquiri. Então eu gosto, para algumas pessoas falam, você tem a Bíblia de papel? Não, o bom mesmo é você conhecer a mensagem, porque ela fala no seu coração. É você ler, entender e praticar. Eu não posso ser no smartphone, se eu não tenho uma Bíblia de papel, quando a gente tenhamos ela. Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, a palavra do Senhor. Eu vou ler isso aqui é uma Thompson, que é uma edição contemporânea, não é a tradução brasileira, a tradução da linguagem de hoje, porque essa aqui é uma linguagem poética, então vai ser a mesma coisa da sua Bíblia aí. Aí ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda. Você
vai ver a diferença de cortar e rodar, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos, por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecerei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são espalhados, tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Coloque sua mão no seu coração, feche agora com a cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse privilégio e oportunidade de estarmos aqui, onde Deus estamos reunidos para louvar a Deus, Jesus Santo Nome, onde entramos vindos de louvor e gratidão a Ti pelo que o Senhor fez, faz, fará. Estamos aqui para prestar o nosso culto de adoração a Ti, que é o Senhor, que é o motivo, a causa, ó Pai, de estarmos aqui, que Te amamos, queremos servir, queremos ser aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. O Senhor colocou um propósito na nossa existência, ó Pai, nós quedamos, o Senhor nos atraiu pelo Seu amor, estamos aqui, Pai querido, por esse grande privilégio que é de servir ao Senhor, ó Pai, com toda a pequenez, com todo o que somos, em tudo dependemos de Ti, Pai, até para Te servir, e oramos assim agradecidos, confiados no grande amor e na autoridade que está no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você está na sua confirmação do povo de Deus? Tomar assento. Louvado seja Deus. E a pergunta ecoou, sobre a árvore de Natal, muitos símbolos e questões, Há pouco se cantando sobre a figueira, a vide, a figueira, a oliveira, são árvores muito bem faladas, representadas nas figuras sagradas, mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade de diferenciar uma de outra, Uma pessoa referir a oliveira como videira, e videira como oliveira, a videira, a parreira, ela produz uva, e a oliveira produz azeitona, Então a azeitona produz o óleo de oliva, que na época era usado como combustível para lamparinas, no alimento também, como unguento, como óleo para cabelo, como uma espécie de shampoo. Então o óleo de oliva é riquíssimo, usado para muitas coisas. E o vinho, a uva, usada para fazer o vinho. E temos entendido, já ensinei para muitos jovens que têm estudado comigo, que existem vários tipos de vinho, e a Bíblia mostra que há dois tipos de vinho, isso já é caso vencido para muitos, agora nós temos uma dificuldade para entender isso, que há o vinho novo e o vinho velho, a Bíblia fala isso, nos coloca vinho novo e outros velhos, e Jesus, no milagre de Caná, falou sobre isso, quando ele serviu o vinho, o próprio serviçal, o mestre de sala, que era o responsável pelo serviço, você falou, você guardou o vinho bom até agora. Então ali nessa declaração já fala que havia dois tipos de vinho. Então, você vai estudar um pouco mais o Dr. Rodrigo Silva, tem uma aula muito boa, ele já teve na região lá, já viu onde eram feitos os vinhos, e vai direto lá, ele tem muita influência na cultura judaica, e dá uma aula muito bacana sobre isso. Você tem uma das melhores aulas sobre o assunto, E vira e mexe, a gente encontra aqueles que gostam de tomar um vinho, que não concordam, é um direito seu, Mas o fato é que ele explica muito bem isso, com muita profundidade, com muita seriedade, dentro do assunto, e eu concordo com ele. Então, nesse caso aqui, Jesus está falando com seus discípulos, nas
instruções anteriores, aqui Jesus falando da promessa do Espírito Santo, está preparando ele, né? Jesus falando que vai voltar nos últimos dias, e ele faz a promessa do Espírito Santo no capítulo 14, no capítulo 15. Ele faz essa declaração da videira, essa comparação dele com a videira, no verso 16, das últimas instruções por discípulo, 17. Ele faz uma oração fantástica, tremenda e profunda, não só pelos discípulos, faz uma oração ao Pai, uma belíssima oração, isso é uma oração que é um hino, né, para todo cristão, porque ele orou por você também nessa oração. Eu tive a curiosidade de receber todo o capítulo 17, que está orando por você. Ele orou por você nesse capítulo. Depois eu tenho curiosidade e vou ver lá. E aqui no capítulo 15, ele vai falar sobre essa videira verdadeira. E ele sempre faz essa analogia. Jesus sempre usava objetos do cotidiano, da cultura daquele povo, para trazer verdades fundamentais para a vida deles. Né? Jesus já se comparou com uma porta, sua porta. Jesus falou sobre o caminho. Jesus usava plantas, formas, sobre a água, sobre situações para extrair verdades fundamentais, transformadoras para a vida daquelas pessoas. Uma das mais profundas vai tratar aqui sobre essa videira, né? Porque para o judeu era muito familiar entender sobre a videira. Porque sabe quem era chamada a videira? A videira chamada era Israel. A videira conhecida por aquele povo era Israel. Lá em Oséias, os profetas passaram falando que Israel era a videira que Deus preparou. Né? Mas lá em Oséias falaram assim, a videira escolhida se tornou a videira brava. Sabe? Então fala assim, o povo escolhido se tornou rebelde. Aquele povo escolhido para o trabalho de Deus, né? Se retomar a videira. Então fala para a videira, para aquele povo judeu, era algo realmente familiar. E trazia de volta algo mais profundo, que era a ligação deles com a escolha de Deus. Né? Então, Deus escolheu Israel, nós éramos a videira, mas o profeta Oséias falou que nós fomos cortados, né? Porque nós nos tornamos rebeldes, né? Nós estamos reclamando, murmurando, questionando as coisas de Deus, e nós somos cortados. Cuidado, povo de Deus, com murmuração, com reclamação, cuidado com você se levantar contra as coisas de Deus, contra aquilo que é sagrado, né, na sua vida, para você não atrair coisas ruins para a sua vida, porque as pessoas já falam muito propriedade sobre isso. Falando, Deus vai me castigar? Não. A pior coisa que Deus pode fazer com você é afastar de você. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é Deus afastar de você. Aí você pode preparar para o pior. Aí o pior é acontecer. Porque quando Deus se afasta, aí o inimigo chega junto. Tá? Quando Deus está perto da pessoa, a palavra diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livram. O anjo que nos protege de coisas ruins acontecer, que o diabo tenta nos destruir de todas as formas. E quando nós afastamos de Deus, nós perdemos essa proteção. Então, cuidado em não nos afastarmos de Deus. E Jesus falando a eles vêm ensinar, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Foi meu pai que plantou a videira. Meu pai que é o dono da videira. A videira, que é Israel, foi meu pai que plantou. E a videira se tornou brava. Não quis permanecer. E foi cortada. E secou. E passou por lutas e tribulações. Quando o profeta Oséias falou isso, o povo já estava no cativeiro, já estava numa situação de escravo naquele país lá. Quando o Fernando leu aqui muita profundidade sobre o livro de Jeremias, mas Jeremias foi outro lá que pregava no cativeiro, aquelas pessoas que estavam ali afastadas, e Deus falando para ela, Deus falou para eles, olha, eu tenho um plano de fazer o mal para vocês. São vocês que estão fazendo mal para vocês mesmos, afastando de mim. Eu tenho um plano de dar um futuro, de dar um sonho, realizar um sonho, de dar uma maçã, de dar um pão, fazer vocês prosperar e de dar vida eterna. Eu tenho um plano para vocês. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. Plano de fazer o futuro, não plano de mal, plano de coisas boas. Né?
e fazer prosperar. Mas cuidado quando você ouvir essa palavra prosperar, que as pessoas estão deturpando aí o que é prosperar, a verdadeira palavra de Deus. Deturpar a prosperidade não tem nada a ver só com o dinheiro. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e são miseráveis. Tem pessoas que têm muito dinheiro e são gananciosas, querem mais. Tem pessoas que têm dinheiro, amam o dinheiro e usam as pessoas. Sabe, ele amar as pessoas e usar o dinheiro, ele inverte. Ele ama o dinheiro e usa as pessoas. Né? Tem pessoas que são malignas por causa de mamon, o Deus das riquezas, do dinheiro. Só pensam nas coisas materiais, no vil mental, e esquece das coisas mais importantes da vida. Deus está ligado assim, conectado a Deus. Deus, quando criou essa videira, criou ela com um propósito. Fernando falou aqui sobre o propósito, dar propósito, significado para as nossas vidas, dar direção no futuro. Falou aqui, a forma de Jeremias, né? E ele segue aqui. Quanto a vós, já estáis ímpios por causa da palavra que eu vos tenho falado. Fé. Quando ele falou a palavra, produziu fé naquelas pessoas que já estavam ouvindo. Aí no 4 ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Então, como vós podereis produzir fruto, se não permanecerdes em mim? Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus lá em João, no Evangelho de João, no Evangelho, capítulo 1, a palavra lá no grego, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, de logos, no grego, no princípio era o logos, a palavra de Deus. Ela se tornou viva, se tornou um homem e viveu entre nós. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o logos. Jesus está falando aqui: eu sou a videira verdadeira. Se você não estiver em mim e eu estiver em vós, você não vai produzir nada. Sabe o que o Espírito está falando no coração? Eu falo nessa mensagem. O Logos de Deus é a seiva que passa na videira. É a seiva que passa. Então essa seiva tem que entrar nos ramos enxertados. A seiva que alimenta a planta é que vai alimentar você que está enxertado. A seiva é o Logos, é a palavra, é o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Essa é a seiva que passa na vida quando você está enxertado, ela passa na sua vida. Senhor, glória a Deus aí. Glória a Deus. Vai me mais forçado que a vida. Amém. Glorifique o Senhor, que são palavras realmente importantes para as nossas vidas, para o nosso entendimento. Né? Essa seiva, ela passa pela videira verdadeira, que nós estamos enxertados. Agora, você, com essa seiva, pode produzir frutos. E a Bíblia fala diversas vezes sobre os frutos. Frutos, no Evangelho de Mateus, ele diz: produzir agora, pois, frutos dignos de arrependimento. Produza os frutos que mostram que você mudou de vida. Produza frutos que mostram que agora você está enxertado nessa videira verdadeira. Hoje na escola bíblica, nós amigos muito difícil para nossas vidas, falar sobre essa questão dos crentes hoje na igreja. Crentes, na verdade, eles falam de crentes nominais, e crentes místicos. Quando é um extremo, é outro. Graças a Deus, somos equilibrados. Que tem muitos. Então, aqueles que são místicos. Hoje muitas coisas. Nossa, eu sonhei uma lua, uma bola de fogo descendo assim e tal. Irmão, não foi aquela feijoada que você comeu, não? O meu fico doido, você tem alucinação. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa não possa ter visão, eu creio doido, eu estou falando assim. São daquele tipo de pessoa que tudo para ele é místico, tudo para ele leva para o campo, sabe? Fala uma coisa dele, leva tudo para essa questão, que é um extremismo.
e aquela pessoa que para ele falava sobre relativismo. Para muitos cristãos as coisas falaram relativas. O que é relativismo? Relativismo é que a pessoa diz, a verdade, essa verdade pode ser uma verdade para você, mas para mim não. Jesus pode ser Deus para você, mas para mim não, ser um relativismo, do gnosticismo, essa gnose, de uma heresia, que o bispo Irineu de Lyon escreveu contra as heresias e falava muito sobre esqueci o nome dele, que ele se levantou contra esse ceticismo, atacando a igreja, dizendo que Jesus não era Deus, ele era só um homem, e que ele recebeu o Espírito dele, mas depois ele não era um Deus. Mas Paulo escreveu sobre o se Jesus não morreu, não ressuscitou, é vã a nossa fé. Estamos perdidos, porque nós temos. Jesus morreu e ressuscitou, e apareceu para ele, falando de um abortivo. Jesus apareceu para Paulo, e não só apareceu para Paulo, mudou toda a vida de Paulo. Paulo era um fariseu, da escola de Gamaliel, neto de Léo, uma das maiores escolas filosóficas e teológicas de Israel, um doutor na lei, um advogado da época, um jurista, ele agora abandona tudo aquilo para se tornar um cristão. Não só isso, já é um testemunho gigantesco. Só por isso que aconteceu na vida daquele homem, ele virar um perseguidor, passar a ser perseguido pelo Evangelho, já mostra muito sobre a vida. De fato, o que aconteceu na vida dele. Um outro, também, Jesus fala que aqueles mesmos discípulos de Jesus, eles saíram pregando o Evangelho, enfrentando a religião romana, que eram assassinos, eles matavam as pessoas, e enfrentando o próprio judaísmo, que era também outra religião traidora e assassina. Eles saíram enfrentando as igrejas romanas e o judaísmo, aquele povo que era judeu, dizendo que o seu mestre havia ressuscitado, aparecido por ele com muitas infalíveis provas, e os comissionou a sair para o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia! São fatos históricos e provas inquestionáveis. É uma prova que eles saíram enfrentando essas dificuldades, essas situações, da videira verdadeira, que produzia frutos dignos de arrependimento. E quando Jesus vai falar sobre isso, ele disse que se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo, e assim se queimam. É uma palavra pura, mas a pessoa cristã que teme a Deus, ela pode até ficar assim, um pouco constrangida em relação a isso, por você ser um crente fraco, por você ser um crente às vezes omisso, por você ser um crente às vezes ocupado demais com as coisas materiais e menos preocupado com as coisas de Deus. Então, às vezes é uma advertência, olha, você precisa melhorar isso aí. Você precisa produzir frutos. E eu louvo a Deus, vendo a pessoa que está aqui, botando chuveiro, limpando com o molho, cuidando da igreja, da pessoa que cuida de levar as crianças, de limpeza, com todo o ornamento, cuidado, limpeza da igreja. Tudo isso é obra, é fruto. As pessoas se preocupam com isso. Jesus falou que tem que ter um copo d'água para mim. De forma alguma perderá a sua recompensa pelo seu galardão. Todo trabalho, mais pequeno que seja, o trabalho faz com amor, com graça, com servo, com humildade. Então a gente tem esse entendimento, essa preocupação. No verso 8, isso é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Se não produzir fruto, parece ser um discípulo de Cristo. A gente pode até entender uma pessoa, um convertido, começou a carreira disso agora, aí não tem entendimento, está aqui colcheando entre dois pensamentos, mas ainda está, Deus está trabalhando ali, mas crente já veterano, já maduro, está muito tempo em casa, ainda, como diz Paulo, se alimentando dos rudimentos, das coisas
elementar, ela está na papinha, está na madeirinha. Né? Ele fala assim, Paulo vai falar, não vocês devem ser professores, ele não está pregando, seja que está evangelizando, seja que está aí fazendo a obra de Deus aí fora, Deus está usando vocês. Mas essas pessoas se entregam, né? Tem o fruto do Espírito e o fruto da carne. O fruto da carne, Paulo foi bem conhecido. Dentre esses frutos, vou nomeá-los todos aqui, mas vai falar muito do humanismo, fala da própria capacidade da pessoa dela se arvorar no seu próprio entendimento, querer fazer as coisas com suas próprias forças. Aí fruto não dá certo, a pessoa, não tentei, deu certo. Não. Jesus vai fazer mim. Nada poder salvar. Se você não tiver enxergado da maneira verdadeira, se a seiva do Logos não passar pela sua alma, pela sua vida, realmente você está dando por isso. Então eu quero despertar você para que você cobre de você mesmo. Mas o que está acontecendo comigo? Eu preciso despertar, eu preciso servir, eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar, eu preciso aprender mais. Agora, o pastor Zé Bruno, um pouco radical, mas muito verdadeiro, totalmente o que ele fala. E são duas pessoas que eu falo para vocês ouvir a explicação do estudo do Zé Bruno, e o outro é o Tasso Licurgo. Tasso Licurgo é um doutor em teologia, um homem que está, sabe, nas redes sociais, cuidando dele, um homem é uma bíblia ambulante. Né? Esse homem que estudou em Harvard, foi em Harvard, já em vários Estados Unidos, a família mora lá, pregando esse Brasil, um nordestino, mas um homem que tem um conhecimento profundo. Veja os vídeos, eles são muito espirituais e muito ricos em conhecimento. Para a gente ver esse crescimento espiritual. Porque para a pessoa produzir fruto aqui, ela precisa de oração. Culto de oração aqui na sexta-feira, lá está bom. A gente tem que ter final de ano, as pessoas estão viajando, a pessoa tem uma justificativa realmente reconhecida, porque sempre estão aqui com a gente. Mas eu entendo que algumas pessoas deixam de orar, pensando assim, eu já tenho algumas pessoas que dizem, eu ia orar porque é uma situação difícil, e tudo assim, quando está bom, você vai orar para as pessoas que estão passando por luta? Porque esse é o seu papel, esse é o meu papel. Vós sois um sacerdócio real, uma nação santa, povo exclusivo de Deus. Você pertence a Deus, você é um galho enxertado na videira verdadeira, para que a seiva passe por você e você deixe Cristo amar sobre a sua vida, com a sua vida, pregar com a sua boca, com os seus lábios, com o seu intelecto, com o seu coração. Por isso que Paulo fala, apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional, é você entender o seu papel. O intelecto fala, eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu sei quem eu tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o final. Eu pertenço a Jesus. Ele me comprou e pagou um alto preço pela minha vida. E o resto da minha vida eu quero viver para Ele, para a glória dele. Isso não importa se você tem seu trabalho, eu tenho também, tem muitas atividades, mas não deixa de pregar o Evangelho, orientar a pessoa, orar para pessoas, falar de Deus para as pessoas, e você contribuir, você ser bênção lá fora, não para aparecer. Tem pessoas que às vezes pedem uma ajuda para a pessoa faz questão, eu fico mordido por isso. A pessoa vai dar uma oferta para a pessoa e faz questão, eu gosto de gravar. E daquela mulher, sabe? Irmão, você é político, não faça uma coisa dessa não, pelo amor de Deus. Para me falar que você for fazer uma oferta, só a mão direita, você não sabe o que a mão está fazendo na mão esquerda. E Deus que te vê que você quer te recompensará. Se você gravar esse negócio, você não vai ganhar nada, você vai passar vergonha. Não faça isso não, nós não aprendemos assim não. Entendeu? A pessoa que vai fazer as coisas aí para gravar vídeo, eu entendo. Se chegar no grau, para incentivar outras pessoas, um propósito de dar, agora vou falar das coisas de Deus, é diferente. Diferente. Faz um propósito.
Não é fazer para aparecer. E muitas pessoas gostam para aparecer, para expor, né, para colocar na internet, para dar, né, visualização, para ficar famosinho, para dar besteira. Deus sabe o que a gente faz, sabe o que faz com o coração, faz com sinceridade, faz para outros, faz para Deus. Essa é a essência do Evangelho. Ser uma videira verdadeira, essa seiva está em nosso coração e em nossas vidas. Aí a pergunta que eu quero para você: que tipo de fruto você produz? Não responda, só pensa. Que tipo de frutos eu estou produzindo na minha vida cristã? Eu sou uma pessoa que ora? Eu sou só essa bonita que para a igreja? Não responda, só pensa aí. Porque essas questões que deixam a pessoa imatura. Essas questões que deixam a pessoa um crente superficial. Um crente casquinha de ovo. Sabe? Qualquer coisa que acontece, a pessoa não me toca. Quando usar esse tipo de atitude na pessoa, faz com que ela veja só os erros dos outros, e ela nunca coloca o espelho na cara dela para ela ver que os erros que ela tem, que ela comete. Todo mundo é errado para ela. Mas ninguém pode falar dos seus erros. Não gostei. Não posso chamar a atenção para você. Não posso dar nada errado. Que a vida cristã vai ser corrigido, exortado, censurado pelo Espírito Santo de Deus, para que você aprenda, transforme e cresça e produza frutos dignos de arrependimento. Muitas pessoas estão nesse formalismo, nesse misticismo, nessa superficialidade do Evangelho. Vem para a igreja no domingo, ele acha, não, e lá fora. Como o senhor acha que Deus lá fora? Você, como é que a sua vida com Deus lá fora? Você acha que Deus só aparece aqui? Você acha que Deus só está? Sua vida você fica muito com Deus só aqui? Isso é misticismo, irmão. Deus está em todo lugar. Deus está no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro, no seu trabalho, no seu quintal. Deus te vê onde você estiver. E onde você clamar por Ele, Ele vai. Não há barreira para Deus te alcançar. Não há barreira para que Deus venha nos atender. A não ser que seja a nossa incredulidade. Por isso que eu faço as coisas para você. E a fé é pelo ouvir a palavra de vocês conhecem. Então, se você não deixar a seiva passar pelos ramos da sua vida, você vai se tornar um galho seco. Não permita que isso aconteça em você. Deus não te chamou para isso. Deus quer mais das nossas vidas. Romanos 12 fala sobre isso. Transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Entendemos que você tem um propósito. O seu propósito é morar no céu. O seu propósito é viver eternamente com Deus. Isso é o seu propósito. É o seu propósito, né? Não é o seu nosso. Porque é o propósito da igreja aqui. Nós somos terrenos de Deus, né? De viver uma vida eterna com Deus. Estamos nos preparando para isso, crendo nisso, né? Agora tem pessoas que, sabe, parece que a igreja dele é só um clube, só um lugar para ele ver pessoas e tudo. Não. A igreja é o hospital da alma. Já fui falar repetidas vezes. As pessoas já vêm criticar, não, a igreja é muito hipócrita na igreja. Aqui na igreja, esse hipócrita vai aprender que hipocrisia é errado, aí vai deixar a hipocrisia. Se você falar para o mundo hipócrita, você vai morrer hipócrita e vai para o inferno. Aqui na igreja, o hipócrita vai deixar de ser hipócrita. O mentiroso vai deixar de mentir. Aquele que faz as coisas erradas vai deixar, porque ele está sendo impactado pelo Evangelho, a vida dele está em transformação. E você está num processo que vai durar toda a eternidade, porque Deus começou uma obra na sua vida, Ele não vai parar. A Fernanda estava falando sobre Ele começou uma obra, vai até o final. Ele não vai te deixar, não vai te desamparar.
Agora, essa advertência, quer que você fale assim, é verdade, eu estou sendo relapso, eu estou sendo omisso, eu não quero mais isso. O Espírito Santo me ajuda. O que é que eu faço? Na sabedoria, da direção, né? Eu quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus. Né? Então, eu quero ser isso, eu quero ser um canal de bênção, eu quero viver para a glória do louvor do Senhor. Eu creio em Ti. Então, eu vou fazer que seja verdade na sua vida, agindo e vivendo dessa forma, pregando o Evangelho, e dentro e fora de dentro. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser aquele crente chato, né? Na verdade, tem aquele crente xarope, né? Que é um cara despreparado, que ele quer converter as pessoas para a força na marra, sabe? E produz os crentes mais, os crentes que vêm pelo medo. Né? As pessoas, não, eu fico na frente de Deus, mas se você, eu para o inferno, baixo dentro e falar, já está naquela hora, porque é morrer, com uma ameaça tão incisiva, sabe? Não é isso. Né? Na verdade, o inferno é uma escolha que o homem faz. E nessa escolha, em Mateus capítulo 7, diz lá que passou o caminho como perdição. E são muitos que entram por ela. As pessoas se escolhem, eles por ignorância, eles estão presos por rejeição, né? Mas afastam de Deus. Estranha a verdade também a salvação. São bons, né? É menos que se salvam. Né? Porque é difícil, a vida não é fácil, não. É muito difícil permanecer crente, sabe? E a gente cobra da gente, a gente que é humano e que é carnal. Eu estava no pastor falando, a gente está vivendo essa carne, a gente pega todo dia, a gente fala, a gente erra. Né? Sabe? Mas o que nós temos que ter? Falar assim, eu não desisto de Jesus, ele vai desistir de mim, ele vai continuar trabalhando comigo. E se até o final da minha existência eu tiver transformado tudo na minha vida, com certeza na eternidade você vai se completar, na minha, na sua vida. Então você está preparado, Senhor, eu estou em suas mãos, quero te servir. Mas quero te aconselhar, aproveita esse restante de vida que você vai viver aqui, esse planeta Terra, até a volta de Jesus, para servir, para falar de Jesus, do seu amor, orar, buscar de Deus, buscar a direção de Deus para a sua vida. Eu por muito tempo andei perdido, longe do caminho do Senhor, e quando fui encontrado, que Deus falou assim, não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós e vos designei, né? E em outras versões eu nomeei. Essas palavras no grego significam dínamo, um poder de Deus. Ele está dizendo assim, eu escolhi vocês e dei poder para vocês dar fruto, e o fruto de vocês permanecer. Aleluia. Sabe o que é um fruto permanente, irmão? De qualquer coisa. Aleluia. Alguém interessado em saber? Esse fruto, permanecer, esse fruto, todo fruto, eu acho que todo fruto produz semente, né? Se é uma manga, né? Se é um piqui, se é uma piqui já é uma semente, se é uma melancia, se é uma goiaba, se é um morango, é uma frutinha semente, tudo lá de fora, né? Aqueles pontinhos pretos da morango são a semente dela. Então, o que acontece? Que o vosso fruto tem que ter semente. Então, as pessoas que foram produzidas através da sua vida, através da sua oração, através do seu clamor, através da sua pregação, através da sua intercessão, através do seu trabalho cristão de orar e pedir para essas pessoas, você produziu um fruto. E sabe o que vai acontecer? Essa semente vai frutificar. Vai produzir outros frutos e outras sementes, e outras sementes, e outras sementes. Que o vosso fruto permaneça, seja duradouro, seja crescente, seja perene, seja eterno, seja contínuo, seja de Deus. Há muitos anos atrás, nós fomos visitados com os irmãos em nossa casa. Eu era um mundano, suposto católico, e tinha uma Bíblia católica, mas nem na missa eu ia. E fui visitado por irmãos da Igreja Batista. E eles saíram do seu conforto, saíram da sua casa, e foram na minha casa visitar, e levaram o Evangelho ali para nós, falaram de Jesus para nós, na minha casa, na
na nossa sala, sentado no sofá, pela aquela minha Bíblia católica, tinha um Papa do lado disso. Papa não, aquele que foi aquele Papa Paulo II, Papa Paulo II. E na contracapa, a Nossa Senhora, pretona, outra capa assim, sabe? A boa Bíblia católica, aberta no bom Salmo 91, todo empoeirado, como assim. Ele, o irmão pegou essa Bíblia e falou de Jesus para mim, na minha Bíblia católica. Ele abriu as páginas, abriu o Evangelho e foi falar de Jesus para mim. E fala do Evangelho de Jesus para mim, na minha casa, Santa Maria. Naquele dia, eu ouvi tanto de Jesus, de transformação, que eu nunca tinha ouvido na minha vida inteira. Naquele dia, um fruto de uma árvore estava deixando uma semente ali no meu coração. O fruto da videira foi ali na casa e deixou uma semente no meu coração. Pouco dia depois nós estávamos rendendo a Cristo, descendo as águas batismais, entregando nossa vida a Jesus. E isso há 34 anos. Novamente temos o privilégio, essa oportunidade que Deus faz na sua na nossa vida, não porque mereçamos, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo, nos designou, deu poder, nomeou para que a gente dê fruto ao longo dessa carreira. Não faço para baseado no texto que eu estou falando aqui. Eu, como semente desse fruto, dessa videira, também preguei para muita gente, deixei muita semente em muitos lugares. Hoje eu vejo grandes pastores, grandes homens de Deus. Eu lembro do Senhor, você lembra de mim? Alguns eu leio, outros não lembro das pessoas que estão aqui, já viram, mas eu leio. Já a memória fotográfica, né? Então, eu vejo as pessoas jovens, né, que já são pastores, são líderes, né, pessoas que estão ganhando almas para Cristo. Eu falo, aleluia. Glória a Deus, louva a Deus, pastor, pela sua vida, né, porque eu estou aqui, porque o Senhor, esse fala que é o homem, como assim, mas entender quer dizer que o Senhor Jesus te usou para levar uma palavra para o teu coração, porque a seiva da oliveira verdadeira, da videira verdadeira, passou pelos desgalhos, passou pelo ramo, chegou até mim, produziu fruto, chegou à vida deles e agora estão produzindo fruto na vida das pessoas. Que o vosso fruto permaneça. Estai sempre no Senhor e na força do seu poder. No verso 20, já terminando, o verso onde ele diz: tenho-vos dito essa palavra, que a minha alegria esteja em vós, que a vossa alegria seja completa. Porque o vinho era um produto de alegria, trazer alegria. Isso usa a imagem do vinho, a comparação do vinho para a analogia, para trazer alegria completa. Deus quer que nós sejamos alegres, confiando no Senhor, essa grande promessa para as nossas vidas de servir. E aquele 20 ele diz: lembrai-vos da palavra que nos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor, se ele perseguir também, vos perseguirão a vós. Está concluindo aqui, Jesus está falando que vocês não são do mundo mais. Por isso que o mundo odeia vocês, assim como me odiou. Eu odeio a Deus, eu odeio as coisas que vai odiar você. Pessoas malignas, pessoas que vivem pelo inferno, pelo Satanás, odeiam isso, odeiam que você fale de Deus. Tá? E às vezes as pessoas me perguntam: vocês acham então, como é que eu faço numa situação assim, se eu tenho que pregar para essas pessoas? Não, irmão, Jesus não perdeu o tempo com pessoas que querem saber de Deus, não. Jesus não perdeu o tempo com pessoas que querem saber de Deus, não. E quando as pessoas querem saber de Deus, elas começam a dar sinais, né? Começam a dar sinais que quer saber. Você começa a perguntar para você estiver ali: como é que isso pode ser político? Como é que é isso? Cristão? Mas é que Deus está trabalhando ali. Essas pessoas, você vai trabalhar com elas. E essas pessoas, eu não quero convidar você para ir no segredo lá, não, você quer assistir um culto lá, participa dos grupos de ensino, de aprendizado. Eu falo para você, o fruto. Se ele não tiver ensino, não aprender as coisas de Deus, a palavra de Deus, vai ser um agradecido. Não vai poder produzir nada. Por isso tem que se alimentar na palavra. Só que você achar medita na sua lei de dia e de noite.
Pastor Zé, não fala sobre isso. Se nós não ficar lendo essa Bíblia aqui, repetir continuamente, a ideia, nós temos essa tendência de esquecer as coisas, de afastar das coisas, de desfiar das coisas. Então há necessidade de você ler. Já li a Bíblia, todas 5 vezes. Né? E todo dia eu leio a Bíblia de novo. Todo dia como eu disse, eu Bíblia escrita, tem livros da Bíblia, várias versões, Bíblia no celular. Estou sempre lendo, sempre pesquisando. Né? Para voltar lendo um culto, né? Lá na filha de Seattle, lá nos Estados Unidos, lá de Washington. E a igreja lá, nós fomos fazer um novo lá, e mandaram vir, nós assistimos um vídeo lá, assistimos a pregação. Eu estava vendo o estudo do Tasso de Cuba, fenomenal a estudo. E uma pregação também do pastor Fernando Dias Lopes. Eu vi 3 pregações hoje, e sempre estudando a Bíblia, comparando, analisando, para a gente ter conhecimento. Tem pessoas que pegam a Bíblia só para viver em Deus. Como é que você vai produzir fruto desse jeito, meu irmão? Como é que Deus vai te usar desse jeito? Não culpa a Deus, não. Se culpe e peça a Deus para te dar direção. Eu não quero ser isso, não. Eu não quero ser um crente negligente. Eu não quero ser um crente preguiçoso. Eu não quero ser um crente infrutífero. Eu quero ser alguém que seja usado por Deus. O menor que eu seja, em situações pequenas que possa, às vezes até orar por alguém, ou sabe, ou pregar para alguém. Alguém já falou com muita propriedade, se sua existência nesse planeta aqui, se a sua vida aqui passou por essa vida, e você conseguiu levar uma pessoa para Cristo, você falar de Jesus, uma pessoa já valeu a pena você ter existido. Mas você pode fazer muito mais do que isso. Alguém já disse para a gente pegar o Dwight Moody, que foi uma pessoa que ia pregar o evangelho para ele, e pela glória de Deus, Moody levou milhões de pessoas a Cristo, nos Estados Unidos, Chicago, as regiões dos Estados Unidos, muitas pessoas a Cristo. Moody tem um Instituto Moody de teologia, né? O filho dele é Pentecost White Moody, também esse vestido, né? E eles têm centro de estudo nos Estados Unidos, ainda hoje, Moody já partiu para a glória, mas ele lembrou da irmã que foi. Ele era um vendedor de sapato na época, assim. E uma irmã foi evangelizar ele na loja lá e falou de Jesus para ele. E ele foi para a igreja, ficou gravando alguém trabalho, não quer pregar o evangelho. Ele falou que levou muitas pessoas a Cristo. Ele tem uma frase que é muito impactante. São duas, para falar para a gente encerrar. Ele disse que no culto que ele foi, o pregador falou assim: você vai ver o que Deus vai fazer na vida de um homem, ou mulher, ou jovem, ou adolescente, que for totalmente consagrado a Deus. O mundo ainda vai ver o que Deus vai fazer. Essa pessoa, qualquer uma, pode ser você, pode ser você, pode ser você. Moody estava lá, quando aquele filho apontou para ele e falou assim: pode ser eu quero ser essa pessoa. E Moody se tornou essa pessoa. Tomou posse, uma profecia, tomou posse de uma palavra de Deus, Moody levou milhões de pessoas para isso. Glória a Deus pela vida dele. Mas tem uma frase que ele fala: de cada pessoa que ele levou para Cristo, das pessoas que ele orou, das pessoas que ele intercedeu, das pessoas que ele visitou, de todas as pessoas que ele tratou, que Deus deu essa oportunidade para essa pessoa. Aquela irmãzinha que pregou o evangelho para ele tem parte de cada vida que Deus conquistou através da vida. Aquela irmãzinha, talvez, né, se elas, questões de irmãs, assim, tem uma pastora Maria Alves, né, que já pregou aqui para os irmãos aqui, ela é missionária, sempre encontrou ela aí, né, pregando com folhetim, sempre pregando, evangelizando. Então, são pessoas que falam de Jesus, prega a palavra de Deus, pessoal, uma bênção, são maravilhoso isso. E essas pessoas, essa que ela ficam fazer esse mesmo tipo de trabalho, tem muitas pessoas aqui. Então, já encerrando, irmão. Vamos pegar o folheto, bota o folheto dentro da sua bicicleta, do seu trabalho, você ir para a academia, bota o folheto, pega esse folheto para uma pessoa, fala de Jesus para ela. Se eu estou falando isso para você aqui hoje, presta atenção que eu vou falar. Se eu estou falando isso para você hoje aqui, isso é profecia. É porque Deus está preparando vocês para uma situação dessa.
Vai chegar uma situação, vamos esperar que refletir para entregar a pessoa. Ou Deus está nos usar aquele dia para falar sobre isso aqui, ó, e olha, entregando o foguete aqui. É porque Deus está preparando vocês para isso. Sabe? Deve esse foguete e se prepara espiritualmente, olha a pessoa e usa. Né? Eu seja um canal de bênção da pessoa, porque a minha existência passa a ganhar uma pessoa, que seja 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, né? Que vale a pena a nossa existência. Então o poema diz assim: quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormeceu. Quem passou pela vida em branca nuvem, não amou, não sorriu, não viveu. Foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Imagine se um cristão que passou pela vida em branca nuvem, não pregou, não orou, não evangelizou, não viveu. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Deixe Deus dar a sua vida. Coloque-se de pé. Deus quer amar através de você e vai amar através de você. Quer que nós sirvamos a Deus com nossa consciência, com nossa inteligência, para Deus nos usar. Olha aqui, Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Que esse ano de 2026, que agora inicia, seja mais um ano de oportunidade para as nossas vidas. Mais um ano para você servir o Senhor. Uma coisa que você possa sair e dizer: o Senhor usa o Senhor. Quero ser usado por ti. Quero servir no Espírito e verdade. Quero onde eu estiver, eu seja a boca de Deus. Onde eu estiver, eu seja o canal de Deus para falar das vidas das pessoas, do seu amor, do seu perdão, do seu grande sacrifício, da sua vida. Ninguém tem maior amor do que esse que dá vida em favor dos seus amigos. Coloque sua mão no seu coração, feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado. Deus aqui na igreja, a palavra, ó Deus, falou muito ao meu coração, e a gente falou aos teus filhos, todos nós. Somos gratos pelos privilégios. Pai, que nós não saímos daqui, não começamos esse ano, Pai, na mesma mesmice, na mesma superficialidade, mas que sejamos produtivos. Queremos ser. Ajuda-nos a ser, usa-nos para a glória de você, dá-nos sabedoria, Deus, dá-nos estratégia, dá-nos direção, tira o medo, a vergonha, a timidez, o embaraço de falar do seu amor das pessoas, torna-nos ousados, ó Deus, seu Pai, uma coragem, um fervor de falar daquilo que cremos, ó Deus, e esperamos. Te amamos, Deus, santo, todo o nosso coração, nosso entendimento. Ajuda-nos, Deus, querido, a servirmos dessa forma. Somos gratos pelo que o Senhor já fez, pelo que faz, que fará. Nós queremos, com toda a nossa limitação, com toda a nossa pequenez, ó Pai, fazer algo, ó Deus, mas como só falamos sempre do Senhor, não podemos fazer nada. Estamos ligados com o Deus verdadeiro, o Senhor é a nossa seiva, o Senhor é o nosso logos, o Senhor é Deus poderoso, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Usa-nos para a glória do seu santo nome. Abençoa a igreja, abençoa que cresça, que esse ano 2026 seja de crescimento, ano de evangelização, ano de transformação, ó Pai querido, anos, ó Deus, de pessoas que venham se render a Ti, sendo Deus privilégio de cuidar dessas vidas. Nós oramos ser agradecidos, confiados no grande amor do Senhor Jesus. Isso é nome. Amém. Nós só levamos para Jesus. Aleluia. Jacob Fernando. Daqui a pouco você é criança, né?